Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Eu quero dizer algo que está no meu coração. Bendito é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendito é o Senhor que tem dado a você e a mim, a todos nós, esse presente, gente, esse milagre que está vivendo. Já é um milagre, a gente está vivendo, é Deus com a gente, é Deus nos guardando, Ele te guardou. Ele me guardou, Ele está nos guardando nesse dia. Então bendito é o Senhor que tem dado a nós o direito de ter as vestes, saúde, alimento, uma família, um teto, um lar. Glória seja dada ao Senhor dos exércitos, ao nosso Deus, Senhor Jesus. Então, querido, a gente sempre vai ter um motivo de louvar, de adorar, de bendizer, de levantar as nossas mãos aos céus e falar: Senhor, seu nome seja glorificado, exaltado, aleluia. E hoje, gente, a palavra do Senhor tem tudo a ver, sempre eu gosto de falar isso, tem tudo a ver com a sua, com a minha, com a nossa salvação. Então avisa lá, já compartilha, já deixa, sabe, alguém a par do que Deus tem para falar, não só comigo, mas com todos nós, porque é a palavra de Deus, a autoridade aqui é a palavra do Senhor. E hoje eu separei um verso da palavra do Senhor que eu quero compartilhar com você. Eu tenho certeza que Deus nesta manhã tem respostas. Olha, mas aquela resposta que você já estava esperando há algum tempo, hein? Então hoje Deus tem sim. Por quê? Porque é a palavra de Deus que eu sempre trago à tona. Se há de falar de uma revelação, se há de trazer algo da parte de Deus, é através dessa palavra. Bom dia, minha irmã Maria José Santos. Deus te abençoe. Abençoe a você, a sua família. Que o Senhor Jesus realmente, através dessa palavra, venha falar o mais profundo, não só no seu coração, mas no coração de todos aqueles que estão debaixo do vosso teto, seus vizinhos, seus irmãos na igreja, enfim, todos aqueles que Deus nesta manhã escolher. Ó, querido, hoje eu quero trazer à tona uma palavra que está aqui, e isso me chamou a atenção. Não sei se você já leu João 8,32. Acredito que você já deve ter lido João 8,32. João 8,32 diz algo que tem a ver com aqueles que amam a palavra. Aqueles que não abrem mão de meditar, de colocar em prática o que a Escritura nos revela. A Escritura fala tanta coisa, gente, tanta coisa em prol da salvação do homem. Quando eu falo do homem, já falo da mulher, já falo da família, já falo com você, meu jovem, adolescente, junior, criança. Eu falo com todos aqueles que já têm entendimento. Aqui, nesta palavra, está a resposta de tudo aquilo que nós precisamos, gente, para atravessar esse deserto. Que deserto? O mundo. E quando eu falo atravessar, estou dizendo que nós não somos daqui. Nós estamos indo rumo a Jerusalém. Que Jerusalém? A Nova Jerusalém. Querido. Então, olha só. 8,32 diz o quê? E conhecereis. O que eu devo conhecer aqui? A verdade. E se eu conheço a verdade, se você conhece a verdade, se você ainda não conhece, preste atenção no que Deus vai falar com a gente hoje. Aqui está a resposta para alguns que estão vagando, buscando resposta, buscando na religião algo que já está aqui na palavra. Então, querido, preste bem atenção, porque hoje Deus tem algo profundo a nos revelar. Já começa dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você entende que para alguns que já são de mais idade, e eu já ouvi isso quando eu era criança, até quando adolescente, até na minha juventude, havia um tempo que esta palavra, ela não era lida de uma forma que você pudesse ter entendimento. Ela não era expressada de uma forma que você pudesse alcançar, sabe, aquilo que o próprio Cristo alcançou e nos deu como direito, que é a vida eterna. Era feita uma leitura em latim. Era feita uma leitura que aqueles que não tinham conhecimento, que não tinham frequentado uma escola, eles não entendiam. O que eles entendiam? Símbolos. O que eles entendiam? As imagens. Tudo que era gerado. Então eles davam a entender que aquilo ali era coisa boa, que aquilo não faria nenhum mal. Então as pessoas de uma certa época foram guiadas desta forma. Mas até que chegou um momento que alguém falou: não, esse negócio aqui está tudo errado.
essas coisas que estão sendo faladas e aqui vendidas, como é que se pode vender um terreno, né, um terreno lá no céu por tal valor? Como é que pode vender alguma coisa que vai acalentar a fúria de você não ficar tanto tempo? Desculpe, eu amo meus amigos católicos, são pessoas de Deus, mas, gente, era tanta coisa que era falada e vendida em pró de um benefício, que chegou uma época que alguém se escandalizou e falou, não, eu vou falar a verdade. E ele falou a verdade. Martim Lutero não perdoou. Martim Lutero chegou e trouxe à tona aquilo que muitos outros não tiveram a coragem. Muitos homens de Deus na palavra do Senhor, eles até perderam a sua vida, mas não perderam a fé. Eles não estavam vivendo aquele momento, vamos dizer, aonde hoje eu e você estamos vivendo de certos conforto, uma zona de conforto, aonde a gente sabe, amanhã é quarta, por exemplo, amanhã é quarta. Eu sei que amanhã sendo quarta, tem um culto às 19h30, oh glória a Deus, vou estar lá no culto, chego lá, tá tudo arrumadinho, bonitinho, banco, tem os instrumentos, tem ventilador, outros tem ar-condicionado, mas glória a Deus por tudo isso. Mas teve época que não era nada disso, gente. Não havia esse conforto, mas esses homens anunciaram uma palavra de tamanha autoridade. Falaram porque o Espírito Santo os conduziram a dizer somente o que estava escrito ou somente o que era dito, melhor falando. E eles transmitiam uma palavra de autoridade e poder. Como eu falo, uma palavra revestida com poder celestial. Este homem aí colocou, sabe, vamos dizer aqui uma linguagem mais popular, jogou nos ventiladores, aquilo se espalhou, e aquilo ali virou uma revolução, e muitos agora começaram a ser praticantes, leitores da palavra. Jesus traz à tona algo que a gente tem que entender. Por que eu falo isso? Eu vou dizer, porque os bons sentimentos em relação àquilo que você às vezes fala, que está já numa casa de oração, os bons sentimentos em relação àquilo que você faz, o que? Louvar, cantar, tocar um instrumento, orar, estar numa porta, estar fazendo algo em relação que você mesmo disse que é para o Senhor Jesus, tanta coisa que vem na nossa mente. Então os bons sentimentos, gente, não nos libertarão. Eu tenho que dizer essa verdade. Tem gente que tem sim os bons sentimentos, mas esses bons sentimentos não nos libertarão. Eu quero que você grave isso. Experiência, eu estou sei quanto tempo na igreja, desde como eu, nasci no berço evangélico, eu já estou garantido, a porta do céu já está aberta, eita, não preciso nem tocar campainha, já estou entrando. Nada disso, gente, nada disso. As experiências que muitas vezes coloca em prática, traz à tona, poxa vida, não que está errado, não estou dizendo que está errado, mas preste atenção no que Deus vai dizer para nós hoje. Essas experiências não nos libertarão. Por isso que muitas vezes alguém fica até às vezes escandalizado com algum tipo de atitude, com alguma queda espiritual. Meu Deus, sério? Sério? Está morando em qual corpo? Em qual corpo você habita? Eu ainda habito nesse corpo. E esse corpo aqui, segundo a palavra de Deus, ele nasceu em pecado. Imagina a briga que não é todo dia. Peca, erra, desagrada a Deus, faça isso, faça aquilo, e eu tenho que dizer não. Como que eu vou dizer não? Me alimentando da palavra do Senhor, gente, sabe? Estando centrado na palavra do Senhor, enquadrado nesta palavra que liberta, esta palavra que nos purifica, essa palavra que tira maus pensamentos, que nos corrige todo dia de uma má conduta, de uma palavra que vai desagradar alguém. Querido, falar em línguas sobrenaturais, eu acho bonito, acho lindo, algo que, sabe, quem tem essa marca, o ser do Espírito Santo, é coisa gloriosa, e esse é o dom que Deus nos dá. Mas também tem uma coisa, quando você consegue colocar esta língua no seu devido lugar, eita, aí já vem um fruto. Falar em línguas, é o dom do Espírito Santo. Mas corrigi-la, colocar no seu devido lugar, aí é o fruto. Então a gente tem que entender essas coisas, porque estou começando a dizer, quando você começa a conhecer, quando você começa a colocar isso em prática, é claro que a transformação será notória, para a glória de Deus, aleluia. Bendito é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendito é o Senhor que enviou quem? O Verbo. E o Verbo era Deus. E agora Ele habitou entre nós, caminhou. Eu fico às vezes lembrando do louvor
que sempre vem a minha memória quando eu começo a citar esse verso, sempre que lembro a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Gente, olha o privilégio que aquele povo teve. Caminhou com Jesus, a palavra. Ouviu e viu o próprio Deus. Aleluia. E agora aqui ele falou, Reginaldo, pastor Amarildo, aleluia, Deus te abençoe, querido. Rapaz, seja convosco. Meu Rosenilson, eles estão aqui comigo que estou citando. Pensa agora, tem algo para te dizer. O quê? Você precisa conhecer a verdade. E quem é a verdade? Ele pode dizer, sou eu sou a verdade. É aí que está a questão. Você começa agora a entender que quando você vai para esta verdade, que o mundo tem uma certa verdade, que você parando para pensar é uma mentira que só Jesus na causa. Paz não tem, amor não tem. O mundo não tem uma alegria como a palavra nos revela. Não. O mundo não tem a paz como a palavra nos revela. O mundo não tem comunhão como aqui a própria palavra nos revela a verdadeira comunhão. Não, tudo que você pensar em relação às coisas que estão lá fora, não tem nada a ver com essa verdade. Então, de fato, os bons sentimentos não vai te libertar. Essas experiências não nos libertam também. Estar também, olha bem, inebriado, olha o que eu vou dizer, estar inebriado, gente, com Jesus, meu Deus, não nos libertará também. Por quê? Porque aqui está dizendo que sem o conhecimento da verdade, eu e você não seremos libertos. É uma escolha, é uma decisão. E eu tenho que fazer sempre, a cada dia, essa escolha. Porque quando eu vou na palavra, a palavra vai dizendo, olha, esta deve ser a sua atitude. Esta deve ser a sua maneira de caminhar, de tratar as pessoas. Essa deve ser a maneira pela qual você deve falar, olha, do meu nome, sobre o meu nome. Então, o próprio Espírito Santo, meu melhor amigo, esse aí sempre está comigo falando. Eu quero que hoje você traga à tona esta verdade. Por quê? Porque quando você vai... vamos um pouquinho na palavra? Vamos lá um pouquinho? Eu estou falando de algo, mas olha, quando eu vou um pouquinho na palavra, nós vamos sair agora do 8,32 de João e vamos analisar o 5,39. Quando você vai comigo em João 5,39, ele diz o que eu devo fazer todas as manhãs, todos os dias da minha vida. Como é que é? Não é só hoje, não. Todos os dias da minha vida, enquanto eu existir, está escrito o seguinte, examinai a escritura, pois dela tereis o que? Vida eterna, e são delas que de mim testificam. É aí que está a questão, gente. Eu fico às vezes observando, há vários homens e mulheres que têm uma facilidade de ser eloquente, grandes ministradores, pessoas que dominam a homilética, que traz um convencimento maravilhoso. Mas e o depois? Depois de tudo isso, depois que é falado, como é que você faz? Você chega em casa e só faz isso? E fecha a Bíblia e guarda? Ou você consegue tirar um tempo para pegar um caderninho e chegar lá e começar, sabe? Trazer à tona aquilo que a Bíblia revela. Porque a palavra conhecer aqui, para quem não sabe, até quando você vai buscar no original, quando você consegue, sabe? Puxa vida, o que será que realmente está lá no original, no grego? O que traz à tona? Por que traduziram, por exemplo, essa palavra conhecereis? Qual é a raiz dela lá? Entende? A gente tem que buscar conhecimento, porque esse conhecimento aqui é o que está dizendo, ela vai te libertar, vai tirar você de algumas situações que talvez você até hoje não estava, já digo assim, não estava entendendo, compreendendo. Mas a palavra até conhecer aqui, no original, olha a palavra que eu vou falar, você vai lembrar de alguma coisa. Ela fala de gnóstico. Gnóstico. A palavra conhecereis, a raiz é gnóstico. E a palavra gnóstico aqui ainda tem outras palavras, por exemplo, gnômico, gnomon, como está aqui, gnóstico. Aí vem a tradução que deveria ser colocada aqui. Aí você vai entender um pouco melhor. Porque Jesus está dizendo para mim que quando você começa a entender, compreender, você vai lutar contra o pecado.
Você vai desejar como nunca o reino dos céus. É chegado até vós o reino de Deus. Quando você consegue, sim, ter prazer de ler, meditar, sentir Deus falando, porque ela é aberta, é Deus falando comigo, com você hoje, você vai entender que a palavra deveria ser perceber. Não só perceber, como também compreender. Não só como compreender, mas reconhecer. Não somente, gente, reconhecer, mas aí vem a palavra ganhar conhecimento. E aí vem uma coisa mais linda. Quando a gente consegue perceber, reconhecer, a gente vai entender que, na verdade, o grande aqui, vou dizer bem assim, o grande libertador, aquele que de fato pode te libertar e quer te libertar, é Jesus Cristo de Nazaré. É quando você vai para a Bíblia, para a palavra, e você vê um grande diálogo. E esse diálogo, ele começou a se estender, porque a pessoa não tinha noção de quem estava oferecendo a água, que não precisaria mais vir ao poço, tomar, porque é saciar de uma vez por toda a sede. Nunca mais você vai ter sede. É como se dissesse, nunca mais você vai ter essas necessidades que no fundo está aí na tua alma. Ele já sabia, ele conhecia. Essa sede que você tem na sua alma, eu posso saciar. Mas ela não sabia. Ela não entendia, porque ela já foi para a lógica humana. E o problema é esse. Tudo para nós tem que ter lógica humana. Tem que ser palpável. Ele nos leva a um verdadeiro mundo, aonde de fato a nossa existência ela vai continuar com Ele ou sem Ele. Vida eterna com Ele ou uma vida totalmente separada, eternamente separada dele. Por isso que ele foi claro em dizer, eu tenho uma água. Ele podia dizer, eu sou esta água. Aleluia. Mas ele tentou trazer a ela, sabe, algo assim, um conhecimento que ela fosse entendendo, compreendendo, reconhecendo, até o momento que ela falou, poxa vida, mas o senhor não tem nem um balde, uma corda, um poço é fundo, como é que isso, o senhor vai me dar essa água? Eu quero, porque eu não vou precisar mais vir aqui, passar por essa situação que eu estou passando, onde todos sabem do tipo de vida que eu tive, até o tipo de vida, deve estar pensando lá dentro, eu tenho. E Jesus, para ajudar a entender, ele pergunta algo, como ele pode perguntar para mim, para você, nesta manhã. A pergunta para ela lá foi, vai chamar o teu marido? Então Jesus entrou num campo que ele sabe, ele conhece. É como alguém agora, nesse momento, que Deus escolheu a dedo, como eu sempre falo, eu oro bem antes, dizendo. Algumas pessoas, eu vou contar para vocês aqui, mas fica entre nós. Algumas pessoas têm o privilégio de eu estar marcando. As outras pessoas que estão aqui, que são mais de 2.000, é o Espírito Santo que vai escolher. Ele escolhe a dedo quem deve me ver, ouvir e convencer até o final. Ou, como eu gosto de falar, escuta agora, porque às vezes está indo trabalhar, gente. Eu entendo tudo isso. É um horário de pico até. Alguns estão me vendo no ônibus, outros estão me vendo no Uber, outros estão me vendo aí no trem, no metrô, outros estão já na empresa. Enfim, eu sei, não vou falar muito aqui, que pode até complicar a situação de alguns. Mas é Deus que faz isso, é o Espírito Santo. Pois bem, ela falou, eu não tenho marido. Então Jesus foi revelando, e o primeiro ponto que ela coloca, eu vejo que tu és um profeta. É a palavra que vai nos conduzir à verdade. Então alguns podem até esperar. Deus me deu esse privilégio, essa graça, de muitas vezes ele trazer uma revelação para algumas pessoas que eu conto, eu falo. Mas isso são coisas que eu sempre espero o meu melhor amigo me conduzir e me falar. Jamais eu vou usar algo que eu sei que Deus colocou no meu coração apenas para atrair uma multidão como eu vejo por aí. Não, eu gosto de falar a verdadeira revelação, porque aqui não tem sombra de variação, aqui não tem nenhum tipo de engano, aqui não tem mentira, aqui é a palavra de Deus. Ela vai de encontro à minha, à sua necessidade. Hoje Deus está dizendo, ele pediu para ela, vai chamar, e ela falou, eu não tenho marido. E ele disseste a verdade. Ele falou, tivesse 1, 2, 3, 4, fez uma continha lá, que a gente já sabe. E falou, o que você está agora também não é teu. Então tem coisas que a palavra vai nos colocar diante de um confronto, mas não para nos derrubar, não para nos humilhar, não para acabar com a gente, mas é para tirar a gente de alguma situação. E essa situação
O nome se dá uma situação que às vezes a gente não gosta de admitir, de falar, mas é uma situação de engano, de mentira, de faz de conta, de hipocrisia. Todo ator, ele cria toda uma cena, mas é uma verdadeira hipocrisia. Não há verdade naquilo. Quantas vezes, olha o que eu vou falar agora, quantas vezes você está olhando um filme que você sabe que ali está toda uma fantasia, tentando falar uma verdade, algo que não é verdadeiro, tu está chorando. Tu está até em lágrimas, está até emocionado, emocionada. Então, se falar de novela, então, meu Deus do céu. Você entende? A gente é preso a esse tipo de situação. Mas aqui não. Aqui tem algo que vai te conduzir sempre à verdade, à realidade, que vai acontecer, não vai se tardar. A gente vai se encontrar com o verdadeiro Deus, o Senhor dos Senhores, Criador do céu e da terra, onde todo joelho, do menor ao maior, vai se dobrar. E para alguns vai ser colocada à tona toda a sua história, toda a sua vida. Entenda? Então a gente tem toda a chance nesse dia de nos jogar a verdade, de aceitar a verdade, de viver a verdade segundo a palavra de Deus. Olha que coisa, gente. Não está nem no escrito de Deus, está dizendo algo a alguém agora nesta manhã. Não viva esta mentira. Não viva esta hipocrisia. Saia dessa vida de faz de conta. Saia desse lugar aonde Deus não te colocou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho te libertar, gente, e é isso que Ele há de fazer, se você aceitar, verdadeiramente você, quem? Você, eu, todos nós, seremos livres para a glória de Deus. Examinai o que eu estou dizendo, examinai a Escritura, pois nelas tereis a vida eterna. E são elas que de mim, ele diz, quem o Cristo ressuscitado, testificam. Aqui está uma verdade que eu tenho que dizer e falar no alto, ó, bom som e tom, aleluia. O propósito da Escritura, gente, ela tem propósito, gente. Ela não está aqui meramente só para ser lida. Sabe, eu não estou dizendo que você não deva ler o Salmo de número 91. Leia, medite e pratique. Leia o Salmo 91, leia o Salmo 1, leia o Salmo 37 que eu gosto, leia o Salmo 133 e pratique. Leia, querido, leia o Salmo 127, leia então o 150, eita, aleluia. São palavras que vai te ajudar a viver uma verdade que muitos não estão vivendo. O propósito das Escrituras, o propósito das disciplina, vou até mudar, ó, o propósito das disciplinas, palavra, aprenda, disciplinas espiritual ou espirituais, é a total transformação da pessoa. Você para pensar quantos, eu fico às vezes observando, lendo, mas quantos falaram assim, mas decorado, sem errar uma vírgula. Falaram, pronunciaram. Aquele jovem rico, ele trouxe à tona uma revelação, sabe? Eu fico pensando mesmo, quantos não falam decorado mesmo, versículo, palavra, mas você só não pode ir na casa deles ou delas, porque muitas coisas se revelam na casa, não é na igreja, não é no púlpito, não é quando eu pego meu instrumento ou alguém que pega seu instrumento, não é quando alguém pega o microfone e entoa louvores a Deus, o problema não está ali. Não. O maior problema é na casa. Por isso, quando Jesus está na casa, aleluia, acontece sinais, prodígios, maravilhas. Quando ele está na casa, há uma verdadeira paz. Quando de fato ele está na casa, ele é um valente que expulsa qualquer coisa que os seus olhos não estão vendo, mas ele está vendo. Ele diz, aqui não, aqui já estou. É eu que comando esta família, este lar. E os anjos do Senhor sempre se faz presente, gente. É, querido. Até tentam. Mas ele, em todas as situações, quebra todo tipo de seta. Ele está te protegendo, ele te protege, ele te guarda. Então, gente, o propósito das disciplinas espirituais, ou seja, o propósito da palavra, da Escritura, é a total transformação da pessoa. E digo mais, visam
substituir os velhos e destruidores hábitos de pensamento por novos hábitos. E esses novos hábitos são vivificadores, segundo a palavra em Efésios capítulo 2, do 1 ao 6. Corre lá e leia. Se encha da palavra, deixa a palavra ter realmente o efeito pela qual ela é lançada. Por isso que eu falo, a palavra quando ela é lançada, ela tem o endereço, ela tem o CEP, ela tem a casa, ela tem o lar, ela tem a pessoa, ela vai de encontro à necessidade pela qual o Espírito Santo de Deus nesse dia escolheu. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que eu estou dizendo, que esta palavra, quando você busca a raiz, quando você tem o privilégio de conseguir compreender, você vai entender agora que este conhecimento aqui, ele tem um início, ele vai agora gerar um processo, ele vai agora criar em você algo que só o Espírito Santo de Deus pode através dessa palavra. Tem pessoas que até o dia de hoje falam, como eu queria ter essa fé. Como eu gostaria de ter esse entendimento. Ei, quem dá esse entendimento, quem trabalha em mim, colocando cada vez mais uma fé crescente, é o meu melhor amigo, que pode ser o seu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Porque ele não está aqui por estar. Ele não sofre corpo por ficar. Mas o próprio Cristo falou, eu tenho que ir, senão ele não vem, senão ele não fica. Eu tenho que ir. Eu estou indo lá, mas eu não estou indo só por ir. Eu vou lá preparar o melhor lugar para você. O melhor lugar para você ficar comigo e ter comigo uma vida eterna comigo. Mas quando ele vir, o Consolador, aquele que hoje, ele traz todo o conhecimento, te guia a toda a verdade, te guiando a toda a verdade, segundo a palavra, ainda te faz lembrar. Por isso que é necessário o quê? Eu praticar, eu ler. Não apenas ler no sentido de, oh, glória a Deus, bonito. Não, mas eu tenho que ler e colocar em prática. Deus manda eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. O que a gente tem feito? O que você tem feito? O que nós temos feito? Hoje, isso está se cumprindo. Porque cada um que Deus escolheu para me ouvir, neste momento, a primeira coisa que você está fazendo, parou para ouvir o recado de Deus. Parou para ouvir o que está sendo citado sobre a Escritura. O apóstolo Paulo, gente, estou fechando, mas o apóstolo Paulo traz algo profundo, uma revelação profunda, para aqueles que precisam ser trabalhado, aonde se trava a maior guerra, aonde a guerra ela é constante na vida de todo ser humano. O apóstolo Paulo, ele diz, sabe, o modo de você ser transformado, e o modo para você ser transformado, principalmente na mente, onde se trava a maior guerra, ele fala que tem que acontecer uma renovação da mente. Está lá em Romanos 12 e o verso 2. Anote Romanos 12, verso 2. Ele diz, não se amodem, amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, segundo a palavra, para que sejam capazes de experimentar. O que eu devo experimentar aqui? A gente tem que parar para pensar, não é só apenas ler. Olha bem, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, mais ou boa, que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus hoje? Pensa bem, o que Deus está falando aqui? Ele está dizendo, e conhecereis. Ele está dizendo, ei, você precisa me conhecer. O desejo que eu tenho hoje é que você me conheça. O desejo que eu tenho hoje é que você comece de fato a examinar as minhas escrituras. Por quê? Porque nelas você vai ter aquilo que eu conquistei na cruz. Não sei se você sabe, mas eu conquistei algo que ninguém poderia conquistar. Eu não sei se você sabe, mas eu lhe dei um direito que ninguém tinha mais direito. Então eu conquistei para você a vida eterna. Eu abri um novo e vivo caminho. Você pode chegar agora diante da minha presença. Ninguém podia. Tinha sempre que ter um intermediário. Alguém tinha que estar muito bem com Deus, senão morria. O sacerdote adentrava até com uma cordinha, para quem não sabe, amarrado. Com um sininho, enquanto ele andava, o sininho estava tocando, então todo mundo entendia, estava vivo. Não foi fulminado. Não morreu por causa do pecado.
Então está com a vida realmente em condições de chegar agora e oferecer um sacrifício por todos nós. Mas se o sininho parasse de tocar e não houvesse nem unção, a única solução para tirar o corpo fulminado era puxando pela corda. E hoje alguém foi lá diante de Deus e falou: Senhor, Deus Pai, cumpri a minha missão, tetelestai, está consumado. E ele tomou o meu e o teu lugar. Então, gente, quando a gente mergulha na palavra, a gente vai entender que esta palavra que nos liberta, ele tem nome. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E é aí que está. Por isso que ele fala: examinar a Escritura, pois nela tereis a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Tem pessoas que escutam tudo, vê tudo. Tem gente que hoje, para sair, foi consultar alguma coisa aí. Diz: não, vou ler aqui como está o dia, que roupa que eu tenho que colocar, qual é a cor, qual é o anel, enfim. Mas aqui está o segredo. E esse segredo diz respeito à tua vida, vida aqui, vida eterna com Deus. Examinai as Escrituras, gente. Coisa mais linda que o Espírito Santo está falando nesta manhã para mim e para você. E aí Paulo traz algo profundo para que eu possa agora, gente, experimentar, comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Gente, a mente renovada, aleluia. A mente aqui, segundo esta palavra, Romanos 12, verso 2, a mente aqui ela é renovada, aplicando-se a ela as coisas que de fato vão transformar. Em outras palavras, quem se aplica à palavra de Deus tem a sua mente fortalecida, renovada, blindada, tem seu corpo protegido, tem a sua alma sendo lavada, purificada. E aí a gente começa a entrar no processo que a Bíblia diz, que todos os dias eu tenho que buscar ser e ter uma vida em santificação, porque sem santificação, segundo a palavra, ninguém vai ver a Deus. Você está entendendo o recado de Deus? Se você está entendendo, glorifica o Senhor, exalta o nome do nosso Senhor Jesus, se coloca diante dele, conta tudo para ele, todas as suas dificuldades, tudo aquilo que você às vezes, poxa, você gosta de ler, pega o celular, 1 hora, 2 horas, você vê um filme, você vê uma série, você fica às vezes num joguinho, desculpa, é com amor que eu estou dizendo isso, mas quanto tempo você consegue tirar para examinar esta palavra? Se é só ela que pode te purificar, te renovar, te fortalecer e te conduzir à presença do Deus eterno. Você está entendendo agora? Porque a palavra já começa dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois verdadeiramente o Filho, que Filho? Jesus, te libertar, de fato você pode dizer: sou livre. Sou livre, estou livre para servir a Deus, estou livre para adorá-lo, estou livre para servir não só Ele em vida aqui, mas quando Ele me conduzir à sua presença para todos sempre. E eu vou cantar aquele louvor que está lá em Apocalipse. Lá revela o louvor que nós vamos entoar ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Gente, já tem um louvor lá sendo revelado que você vai cantar na presença do Senhor. Toma posse disso. E é você que hoje, talvez ouvindo, me vendo aqui falar sobre isso, você tem um privilégio hoje de começar a ser de fato um praticante da palavra, como aceitando Jesus, como seu único, suficiente Salvador da sua alma. Você hoje tem o privilégio de dizer: eu estava nesse caminho, mas não quero mais não. Não vou andar por esse caminho não. Eu vou voltar para o caminho, eu vou fazer igual o filho pródigo. Caí em si. Ó, deu um estralo aqui. Pequei contra Deus. E ele diz: pequei contra meu pai. Ele diz, ele assume a sua condição de erro. Ele volta, ele retorna ao caminho da salvação. Hoje é seu dia. Porque a palavra te liberta, a palavra pode purificar. A palavra vai quebrar e quebra em nome de Jesus. Qualquer que seja a fortaleza agora para a glória de Deus. Você só precisa dizer algo que é importante, porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa que Jesus Cristo
Ele é o seu, o meu, o nosso Salvador. Seu nome será escrito no livro da vida. Você começa a partir de agora, ser participante de todas as promessas de Deus. Nós somos aquele pela qual Deus escolheu a dedo. Num piscar de olhos, não estaremos mais aqui, vamos ao encontro dele. Aqueles que dormem, segundo a palavra, serão agora transformados, ressuscitados, terão um corpo glorificado, e nós também, igual de Jesus, ó, pega essa, que privilégio. Então, querido, se você diz no seu coração, eu aceito essa palavra, você está aceitando Jesus. Se você diz nesse momento, agora entendi, Senhor, que as respostas que tanto eu preciso está em examinar a tua palavra, a tua escritura. Agora eu entendi que a verdadeira libertação está em conhecer e viver e praticar a tua palavra. Por isso que eu comecei a falar no começo, gente. Estão fechando. No começo eu falei, os bons sentimentos não nos libertarão. Pega essa. As experiências que muitos querem falar. Estou aqui não sei quantos anos, eu fiquei meditando. Tanta coisa que eu já vivi. Tanta coisa que eu tive privilégio até de fazer. Mas essas experiências aqui, todas elas mostraram para mim que elas não têm, gente, a espada de dois gumes. Não, ela não tem o quê? A palavra. Ela não é como a palavra, melhor dizendo. Não é, gente. Mas cada vez que eu medito, cada vez que eu me coloco aqui como atalaia, como um querido, essa palavra já vai me transformando também. Aleluia! E pode também te transformar, te curar, te libertar, te fortalecer. Nós estamos vivendo num mundo tenebroso, nós estamos vivendo num mundo jaz no maligno, nós estamos aqui, oh meu Deus, fomos embaixadores do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então experiências também não nos libertarão. Estar inebriado com Jesus não nos libertará. Por quê? Porque sem o conhecimento da verdade, eu fecho dizendo, não seremos libertos. Mas quando eu busco o conhecimento, quando eu aceito a palavra, como está escrito aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu digo que eu realmente agora quero ser não só um ouvinte, mas praticante, examinando as Escrituras, examinar as Escrituras, pois nela tereis a vida eterna. E são elas que testificam de mim, a coisa começa a mudar. Então, se hoje foi, de fato, aquilo que você resolveu diante de Deus, colocar em prática, aceitando, querido, em nome do Senhor Jesus, sinais, prodígios e maravilhas já estão acontecendo a teu favor, para a glória de Deus. Eu digo amém e aleluia. A todos vocês, meus queridos, que têm me acompanhado, compartilhado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um dia, gente, eu fico imaginando esse dia, glória a Deus. Todos nós com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro pastor, guarda isso. Cristo é o nosso verdadeiro pastor, todos nós lá com ele. Você imagina se a gente vai conseguir ficar quietinho sem perguntar. E aí, você imaginava que era tudo isso? Passou algum momento na sua vida lá, quando você estava lá naquele corpo, agora você está num corpo bonito, glorificado, igual dele, ó, que coisa linda. Todos nós lá, a verdadeira igreja, como Cristo falou, Ele é o cabeça. Olhai para o Cordeiro de Deus, foca nele, se agarre nele, fique com ele, não saia de perto dele. Ele quer você, você não tem noção, ele quer você tão pertinho, que fique com ele, igual a história dos discípulos de Emaús. Eu estou tentando fechar, mas o Espírito Santo é lindo, oh aleluia, igual os discípulos de Emaús. Depois de todo o acontecido, gente, oh meu Deus, segura aqui minha emoção, Senhor. Depois de todo acontecido, eles caminhando, e só no momento daquele, que eles já tinham como prática, no momento da mesa, é na mesa que se revela tudo. E na hora, gente, que ele manifestou algo, que eles tinham entendimento, que conhecia, ele já estava com o coração ardendo, ele já estava sentindo aquela presença maravilhosa, como eu sinto aqui agora, glória a Deus. E no momento que ele abençoou, no momento que eles, talvez poderia ter um momento ali, fechado os olhos, e quando abriu, cadê Jesus? Senhor, te abençoe. Aleluia. Que o Senhor conceda a você um dia de vitória,
Que a misericórdia do Senhor te alcance, te fortaleça. Que o Deus Rafa, que o Deus Rafa toque agora. Arranque pela raiz toda essa enfermidade, tudo que está colocando uma preocupação na sua mente, no seu coração. Que o Deus Rafa, o Deus que se revelou dizendo, alguém me tocou, e é isso que eu sinto hoje, alguém conseguiu, alcançou a graça de Deus. Que você faça desse momento, um momento de adoração, de louvor, que seja notória a tua cura e a tua libertação. Que todos os espíritos que estavam ocultos, escondidos, ponto de pacto, saia e seja expulso por 7 caminhos, para a glória de Deus. A Ele todo louvor e toda honra e toda glória. Eu, como ministro do Evangelho, este nome pela qual eu tenho profundo respeito, temor e sei que é a autoridade no nome de Jesus. Oh, aleluia. No nome de Jesus, tudo isso que foi proferido, anunciado, tem um efeito extraordinário, sobrenatural para a glória dele. Querido, levante a tua cabeça. Querida, levante a tua cabeça. Se você puder, se prepare, porque o cântico agora, em adoração ao Senhor, é cântico de vitória para a glória de Deus. Aleluia e amém. Graças a Deus. Quem vos fala? Seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo da cidade de Osasco. Hoje cooperando para a glória de Deus e ajudando, auxiliando os pastores aqui da Igreja de Deus no Brasil, aqui em Osasco e Holanda. Que o Senhor Jesus, meu Deus, coloque aí, mas coloque mesmo, diante de você, na situação que você hoje se encontra, o que está escrito no Salmo de número 91, onde diz, ao teu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito, Ele dará ordem aos seus anjos. E é isso que está acontecendo para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Querido, aquele abraço gostoso do Espírito Santo. Aleluia. Um beijo no seu coração. Eu gosto de falar e vou falar. Ei, se Deus é por nós, glória a Deus, quem será contra nós? Eu digo mais, e agindo Deus? Quem me impedirá? Eu repito e falo todos os dias. Ninguém para a glória de Deus. Amém? Se Deus permitir, amanhã eu retorno e a gente tem aquele papo de novo, café com Deus. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui comigo. E aqueles que vão entrar um pouquinho mais tarde, aqueles que vão entrar tarde, aqueles que já vão entrar à noite, até de madrugada. A todos vocês, que Deus abençoe para a glória de Deus. Shalom!